Aumentado, né? A maior causa de descompensação da insuficiência cardíaca, né, é a não aderência ao tratamento medicamentoso e a dieta. Existem várias causas de descompensações, mas as duas principais estão realmente relacionadas ao cuidado de saúde do próprio paciente. Isso aí. A gente tem... O paciente ele espera uma pílula mágica, e a medicina vem avançando muito mesmo, mas é primordial ele nos ajudar, né? Sim. O jeito que ele vive é fundamental para tratamento de todas as doenças. Tudo que a gente passa aqui, a gente vê que o jeito como o paciente faz aderência ao tratamento e se cuida é fundamental. Everaldo, você queria falar, a gente que tem um bom convívio lá sobre febre reumática e das válvulas, queria falar alguma coisa sobre isso para a gente? Sobre uma introdução assim, do que é a febre reumática e por que ela causa insuficiência cardíaca? Então, a febre reumática, igual eu falei anteriormente, né, é uma das causas principais de insuficiência cardíaca. Só que com os avanços da medicina, né, o paciente aumentou o acesso ao tratamento médico, então acabou que a febre reumática foi assim quase que erradicada. Então hoje a gente não tem muita causas de insuficiência cardíaca por febre reumática. E é uma doença, né, que acomete as válvulas, né, levando a uma inflamação das válvulas cardíacas, levando a espessamento dessas válvulas ou até levando a insuficiências, né? E acaba que pode essas lesões, né, podem se tornar graves e precisar até de cirurgia, né, de cirurgia cardíaca para reparar essas válvulas ou até trocar as válvulas. Ela está principalmente relacionada a um agente, né, que é o Streptococcus, né, e que principalmente acomete infecções, né, como as amigdalites, né. Então, hoje, com um tratamento adequado, com melhores das condições de vida da população, isso aí foi reduzido bastante. Muita amigdalite que não era tratada de maneira errada, não completava os 10 dias, né? E aí depois pagava as consequências aí. Tardiamente, né? Tardiamente, isso aí, professor Vigival. Bem, chegamos ao final do primeiro bloco, né? Conversa muito bacana, esclarecedora. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Alberto, que é cardiologista e arritmologista, e o Dr. Everaldo, que é cardiologista e cardiointensivista. Próximo bloco, mais insuficiência cardíaca para vocês. Olá, retornamos ao segundo bloco do Bate-Papo das 6. Hoje com o Dr. Alberto Nogueira, que é arritmologista, cardiologista, arritmologista, e o Dr. Everaldo Campos Fraga, que é cardiologista e cardiointensivista. E nós estamos falando sobre insuficiência cardíaca, essa via final de todas as doenças do coração, vamos dizer assim. Bem, no retorno, no bloco anterior, a gente falava sobre algumas etiologias mais comuns no Brasil e está tendo uma ascensão, né, devido aos avanços também da oncologia, da cardio-oncologia, né, a cardiotoxicidade. O oncologista, né, o médico do câncer, vamos dizer assim, a partir do momento que ele começa a tratar com quimioterápicos, radioterapia, ele, em geral, esse paciente ele vai precisar de um acompanhamento muito próximo do cardiologista. Não é isso, doutor Alberto? Você queria falar um pouco para a gente sobre cardiotoxicidade, né? Sim, a cardio-oncologia é uma subespecialidade nova, né, que veio desenvolvendo por causa de inúmeros casos aí de piora da função do coração depois de tratamento de alguns cânceres, né? E geralmente a medicação para o câncer ela tem como objetivo destruir, né, as células neoplásicas, né, as células de câncer, e para isso ela tem que enfraquecer essas células, né, e tem que diminuir a sua replicação, né, tem que parar com o ciclo de replicação celular. E muitas células do organismo boas, que não são células do câncer, elas acabam sofrendo com isso, e uma delas são os miócitos, né, que são as células aí do coração, tá certo? Acaba também fazendo um processo inflamatório, né? A gente sabe que várias dessas medicações aí podem causar um quadro de inflamação sistêmica e o resultante disso é um processo de cicatriz, né? Então você tem um dano
da célula do coração e você tem a cicatriz dessa célula, causando aí alterações de fibrose dentro do músculo cardíaco, fazendo com que ele perca a sua função. Um outro problema está relacionado a lesões de válvulas e também a doença coronariana. Alguns quimioterápicos, inclusive a radioterapia também, ela pode causar uma alteração da parte de dentro das artérias, né? Ocasionando uma inflamação, ocasionando a formação de placas de gordura e principalmente a ruptura dessas placas, né? E pode causar a doença coronariana, né? Que vai terminar no infarto agudo do miocárdio, ou angina, ou alguma coisa assim. Isso aí. E a dose dependente, existem várias... É bem individualizada essa questão, né? Sim, dos quimioterápicos. Tá. Everaldo, a gente falou sobre os sintomas. Geralmente a gente tem o que a gente chama de má perfusão ou congestão, né? Acumula demais líquido, etc. Mas como que é feito assim o diagnóstico da insuficiência cardíaca? Ele tem algum exame específico que faz o exame ou não é um médico? Como que funciona isso? Bem, o diagnóstico da insuficiência cardíaca, basicamente, é pela história clínica, tá? Pela anamnese e fazer um exame físico detalhado desse paciente. Basicamente, é um diagnóstico clínico, tá? Mas a gente lança a mãos, né, de vários exames, né, o eletro, que vai mostrar a sobrecarga desse coração, né, das suas câmaras. A gente lança a mão também do ecocardiograma, é a ferramenta principal que a gente usa para poder nos ajudar a confirmar esse diagnóstico, que vai avaliar o quê? A função cardíaca pela fração de ejeção, principalmente, tá? E nos mostrar se demais alterações, né? Alterações nas válvulas, tá? E com isso, né, o eco vai ajudar a gente a fechar esse diagnóstico e indicar o melhor tratamento para esse paciente. Abre muito leque de diagnósticos, né? Além do eletrocardiograma, um exame também que você é especialista, né? É o Holter, que você faz muito, né? Eletro também, né? Que é a sua especialidade, a ritmologista. O Holter, ele pode contribuir para dar diagnóstico ou acompanhamento na insuficiência cardíaca? Em relação ao diagnóstico de insuficiência cardíaca, eu acho um pouco provável dele conseguir fazer o diagnóstico, né? Embora existam alterações eletrocardiográficas ali que surgiram bastante, como o Everaldo falou, assim como no eletro, o Holter também mostra as sobrecargas, né, Everaldo? Os bloqueios de ramo e tudo. Mas o Holter ele serve muito mais para quantificar a quantidade de arritmias de um paciente que tem insuficiência cardíaca, e a gente sabe que a arritmia num paciente com insuficiência cardíaca piora o prognóstico, né? Ou seja, um paciente que tem insuficiência cardíaca e tem arritmia, a evolução dele vai ser pior, né? A principal das arritmias aí numa insuficiência cardíaca é a fibrilação atrial, né? Que é uma alteração do ritmo dos átrios, né? Que é a parte de cima do coração, seguida aí das arritmias ventriculares. E de forma geral, a arritmia ventricular define muito a questão da morte súbita, né? Então, os pacientes com insuficiência cardíaca têm um risco de morte súbita e quanto mais arritmia ventricular ele tiver e quanto mais complexa for essa arritmia, pior vai ser também o prognóstico desse paciente. E o Holter ele consegue mostrar isso muito bem. Além também de mostrar alterações de bloqueios, né? Ou seja, de alterações do sistema de condução cardíaco, diminuindo a condução elétrica pelo coração, que são os bloqueios nos átrios, nos ventrículos, né? Na parte de cima, na parte de baixo, e principalmente fazendo com que o coração tenha uma dificuldade em manter uma frequência cardíaca adequada. Isso o Holter ele consegue mostrar para a gente bem. Talvez uma necessidade de um marca-passo, né? Que é aquele aparelhinho. Sim, muitas vezes, né? Se o coração estiver batendo muito devagar e o Holter e o eletro mostram isso para a gente, com certeza vai evoluir para um marca-passo. Pensando aí nas etiologias isquêmicas, Everaldo, o que a gente poderia abrir de arsenal assim, diagnóstico para diagnosticar? Eu tenho insuficiência cardíaca, estou pensando que ela é isquêmica. O que a gente pode hoje, através da Uniscan, da Unicor,
que está bem completo hoje, né? O aparato de exames de cardiologia do Linhares. Hoje eu acho que o paciente de insuficiência cardíaca ou cardiologista de cardiologia, ele não precisa de sair de Linhares mais para nada, né? Sim. Todo o arsenal terapêutico e de exames, diagnóstico, a gente tem aqui hoje, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente suspeitou clinicamente da insuficiência cardíaca, fez o exame básico, né, o eletro, fez o ecocardiograma, a gente vai ver algumas alterações sugestivas de isquemia, com alterações segmentares e redução da fração de ejeção, né? Então, assim, a gente, mediante isso, a gente já é contemplado pela diretriz da gente já fazer uma investigação mais invasiva, né? A gente pode fazer o cateterismo cardíaco, que é o estudo das artérias coronárias, que a gente pensando em etiologia isquêmica. Uhum. E mediante o resultado do cateterismo, aparecendo lesões nas coronárias, né, que são entupimentos por placa de gorduras, a gente vai traçar o melhor tratamento para esse paciente, né? Se por meio de angioplastia ou por meio de revascularização miocárdica, que é a cirurgia de peito aberto, ponte safena, mamária, para que essa revascularização miocárdica dá a chance desse paciente recuperar a sua função cardíaca. Muito interessante. A questão da angiotomografia também entra isso nessa questão? Talvez seria o paciente que não queira ser tanto invasivo, seria uma opção? Sim, hoje a gente é contemplado, né, com ressonância cardíaca aqui em Linhares, angiotomografia com um tomógrafo muito avançado, e a gente sim pode lançar mão também de estar fazendo a angiotomografia, que é onde a gente vai estar analisando de forma menos invasiva a anatomia desses vasos coronários. Uhum. E por aí traçando, vendo se tem lesões também. Porque, assim, a causa isquêmica é a mais comum, mas também a gente pode ter a insuficiência cardíaca idiopática, né? A gente encontra uma insuficiência cardíaca, um ecocardiograma mostra para a gente um coração dilatado, disfuncionante, com fração de ejeção baixa, e às vezes a gente faz a angiotomografia, faz o cateterismo e encontra artérias coronárias normais. Mas, como é a causa mais comum, você frente a um paciente com disfunção cardíaca, é a primeira etiologia que você tem que pensar. Uhum. E aí a gente, não encontrando nada de lesão coronariana, a gente pode lançar mão da ressonância magnética cardíaca, que por meio de alterações, como por exemplo o realce tardio, vai mostrar algumas alterações que sugerem outras etiologias que não a isquêmica, para a gente poder estar fechando algum diagnóstico para essa insuficiência cardíaca desse paciente. Fantástico que a ressonância, às vezes, a gente tinha que mandar para Vitória, algum grande centro, sim, e agora a gente já tem ali na Uniscan. E muitas das vezes a gente não fechava diagnóstico, né? Investigava o paciente de cabeça para baixo, não achava chagas, nada, e ficava sem. E agora a ressonância magnética, ela veio, a cardíaca, né? Veio e ajudou mais. E te auxilia muito em decisões terapêuticas também, né? De uma outra especialidade sua, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é o CDI, o ressincronizador e tudo isso. Os meus pacientes, por exemplo, eles tinham uma grande dificuldade de sair de Linhares e ir até Vitória, né? E hoje, com tomografia, com ressonância cardíaca aqui em Linhares, ficou muito cômodo do paciente, igual você falou, não há necessidade mais de sair daqui de Linhares, gastar dinheiro com viagem, o risco de viagem para Vitória para fazer esses exames. A gente tem isso tudo aqui hoje em Linhares para o conforto do paciente. Isso aí. Então, o diagnóstico é clínico, tem um arsenal de exames complementares para ajudar a acompanhar, né? E aí, Alberto, eu vou te mandar uma pergunta que veio da internet. Uhum. Foi feito sobre... Quem fez a pergunta foi Maria Eduarda, e ela perguntou o seguinte: deficiência de vitamina D e anemia pode alterar o funcionamento cardíaco, provocando arritmia ou taquiarritmia? Bom, então, Maria Eduarda, respondendo a sua pergunta, a vitamina D, os estudos mostram que a reposição de vitamina D, alguns poucos estudos mostram que faz bem, outros que não, então ainda
é incerto, né? A gente não consegue definir muito bem qual a função da vitamina D para insuficiência cardíaca de forma geral. A última diretriz, né, que é um documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, diz que o uso de vitamina D na insuficiência cardíaca, como tem muita discussão ainda, né, ainda não está bem definido, tá bom? Em relação à anemia, a gente vê que a anemia ela pode causar uma piora da insuficiência cardíaca, tanto é que hoje em dia a gente sabe que tem que repor os níveis de ferro, né, do organismo, porque a anemia ela pode piorar ainda mais uma circulação que já está ruim. Então, o paciente com insuficiência cardíaca já tem a circulação do sangue muito debilitada, e o fato do sangue não estar com uma boa qualidade, né, e a anemia é uma diminuição dos glóbulos vermelhos do sangue, e vai diminuir ainda mais a oxigenação dos tecidos, né? Isso tudo vai gerar uma complicação aí maior para o paciente com insuficiência cardíaca. E em relação às arritmias, provavelmente, piorando a insuficiência cardíaca, as arritmias vão aparecer por causa de um prognóstico pior, mas relacionado indiretamente falando, né? A anemia gera arritmia por causa de uma piora da insuficiência cardíaca. E o que pode acontecer é que o coração ele começa a bater mais rápido, porque quando você tem uma anemia e ele precisa bombear de forma... o organismo requer mais oxigênio, e a única maneira que ele acha para resolver isso, que o coração resolve isso, é bombeando mais rápido. Então, às vezes o coração ele fica taquicárdico, fica batendo mais rápido para tentar suprir essa necessidade. Compensar isso aí, né? Joia. Estamos terminando o segundo bloco, tá? Mande sua pergunta, suas dúvidas. Estamos aqui com o Dr. Alberto, que é cardiologista e arritmologista, com o Dr. Everaldo, que é cardiologista e cardiointensivista. E no terceiro e último bloco nós teremos mais insuficiência cardíaca, e agora adentrando ali o tratamento. Aguardamos vocês. Olá, retornamos ao terceiro e último bloco, falando sobre insuficiência cardíaca, com dois especialistas, excelentes especialistas da região, Dr. Alberto Nogueira, que é cardiologista e arritmologista, e o Dr. Everaldo Campos Fraga, que é cardiologista e cardiointensivista. Bem, a gente vai mudar um pouco aqui a dinâmica, porque chegaram várias perguntas, tá? Então, vamos chamar aquelas perguntas que vieram do Instagram primeiro, para a gente ir perguntando uma por uma. Então, a primeira pergunta que veio do Instagram: posso praticar atividade física normalmente tendo insuficiência cardíaca? Alguém quer responder? Bom, a insuficiência cardíaca, ela requer uma atenção multiprofissional, né, na maioria das vezes. Tem a necessidade de se supervisionar essa atividade física para que a gente também não piore